No vídeo de hoje vamos explorar os bastidores da formação da Bíblia, questionando se ela é apenas um livro sagrado ou uma farsa completa. Por trás de suas páginas encontramos um mosaico de disputas políticas, lutas pelo poder e transformações sociais. Na internet a gente tem dois grupos antagônicos, aqueles que veem a Bíblia como resultado da vontade divina e outros que interpretam como produto puro de manipulações humanas. Então, vamos examinar esse debate de forma crítica e desafiar as nossas crenças já estabelecidas. Eu sou Matheus, estudante de Filosofia, Antropologia e Psicologia Social. Você está no canal Pantarrei. Já se inscreva e curta o vídeo, você não imagina o quanto isso faz diferença pra gente. Bora ao conteúdo e eu quero começar contando pra você um pouquinho de alguns acontecimentos bíblicos da minha própria história. Cresci em um berço católico, onde a Bíblia era presença constante. Fui batizado, fiz catequese, fui coroinha, recebi o crisma, casei e vivi cada rito como se estivesse seguindo um manual divino. Sempre acreditei que, ao ler a Bíblia, Deus conversava diretamente comigo. E, de fato, muitas das minhas grandes decisões foram guiadas por essa interpretação. Há mais ou menos uns 24 anos, ao decifrar uma passagem, eu entendi que era um sinal de Deus para iniciar um relacionamento com a minha atual companheira. Por imposição minha, rezamos, tiramos na palavra e começamos o namoro. Se eu ainda fosse um devoto inabalável, certamente eu ia dizer, foi Deus que quis isso. Afinal, a gente está junto até hoje e seguimos firmes e fortes. Mas houve também um episódio na minha trajetória que me fez questionar essa visão simplista do uso da Bíblia. Quando eu era bem mais jovem, eu participava ativamente de grupos de oração, eu integrava um ministério de música que se apresentava em retiros, missas e eventos católicos no geral. Aí chegou um momento que a gente precisava trocar os nossos equipamentos. Foi aí que numa reunião de domingo à noite a gente resolveu buscar uma orientação divina. A gente abriu a Bíblia para decidir se a gente compraria equipamentos novos ou usados. Deus falasse para a gente que a gente tinha que comprar equipamentos novos, a gente ia ter que conseguir juntar mais grana. Agora, se fosse para comprar usados, a gente já tinha o dinheiro suficiente. Esse era um dilema bem prático que envolvia cada um de nós ter que colocar a mão no bolso. Bom, eu não me lembro exatamente qual que foi a passagem que a gente tirou ali, a gente leu, mas a interpretação da nossa líder foi inusitada. Vamos sortear. Então a gente escreveu a palavra novo num papel, a palavra usado no outro, e o papel sorteado foi o que estava escrito a palavra usado. Na época, eu acreditei piamente que essa era a vontade de Deus, mesmo que esse equipamento usado nos rendesse depois muita manutenção e dor de cabeça. Acho que a gente acabou gastando mais dinheiro tendo que arrumar esses equipamentos várias vezes do que se a gente tivesse comprado um equipamento novo. No entanto, a convicção de todo mundo era de que aquele desafio era um teste mandado por Deus para nos preparar para obstáculos ainda maiores. Afinal de contas, Deus tinha falado com a gente pela palavra. Nossa líder interpretou na leitura que ela fez da Bíblia de que deveríamos sortear e que através do sorteio Deus faria a sua vontade. Então, quando se crê, não importa o que se interpreta numa leitura bíblica e nem as consequências das ações. O crente sempre vai tentar acomodar os fatos de sua interpretação na vontade e nos desígnios divinos. Esse episódio ilustra bem como muitos de nós utilizamos a Bíblia. Para grande parte das pessoas não importa tanto entender as origens do texto, as diferentes traduções ou por que certos livros foram incluídos ou excluídos da Bíblia. O que interessa é conversar diretamente com Deus, já que essa é a sua crença. Essa prática é comum até entre líderes religiosos, pastores, padres, tantos outros, e sinceramente acreditam nessa comunicação direta com o divino através da Bíblia. Na maioria das vezes não se trata de manipulação consciente, mas de uma fé genuína, compartilhada e continuamente reinterpretada no convívio comunitário. Claro que dentro das instituições cristãs existem os estudiosos, especialistas que com certeza desaprovam esse tipo de uso da Bíblia. Eles estudam e possuem argumentos teológicos muito mais sofisticados para explicar o que seria essa tal revelação divina que está contido nos livros bíblicos.
com certeza reconhecem os desafios, as contradições e os problemas dos textos. Esses especialistas sabem que o que lemos hoje é fruto de inúmeras traduções, edições e escolhas humanas, embora ainda assim, pela sua fé, eles defendam que essas pessoas que escreveram os livros bíblicos tenham sido de alguma forma guiadas por Deus. Eu não sei se você sabe, mas os manuscritos originais da Bíblia praticamente desapareceram, e os documentos mais antigos que temos datam de décadas, alguns até de séculos após os eventos narrados. Um exemplo claro disso são os textos do Novo Testamento. Muitas cópias surgiram muito tempo depois da vida de Jesus, e passagens controversas, como por exemplo a famosa história da mulher adúltera com o famoso "aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra", só aparecem em versões posteriores. Então, como confiar que esse livro é a palavra imutável de Deus se os textos passaram por tantas revisões humanas? Alguns dirão que Deus inspirou todos que escreveram, reescreveram e reinterpretaram esses textos, guiando então a humanidade, mesmo com suas limitações. No fim das contas, será sempre uma questão de fé. E é justamente aí que complica a ideia de que a Bíblia tenha sido planejado meticulosamente como um instrumento de dominação e controle. Não estou afirmando com isso que ela não possa ser usada para esse fim, mas há por trás de toda a sua história pessoas que defendem suas crenças com convicção, não por maldade, mas em meio a relações complexas, disputas e, às vezes sim, conveniências. Isso acontece hoje na interpretação da Bíblia, assim como aconteceu lá atrás, nas produções dos textos. O filósofo Forba defende que Deus seria uma criação humana, um espelho de todas as características humanas. Nesse sentido, o Deus narrado nas Escrituras são os desejos mais profundos dos próprios seres humanos. Assim, os autores criaram as narrativas de suas experiências, interesses, conflitos, crendo, acreditando, interpretando que era Deus falando. Assim como eu e meus amigos lá na igreja fizemos ao interpretar que era a vontade de Deus, que tivéssemos problemas com os equipamentos usados como uma forma de provação e preparação. Durante séculos, a transmissão dos relatos bíblicos aconteceu de forma oral. Você, por acaso, já deve ter brincado de telefone sem fio, né? Então, imagine esse processo se estendendo por geração em diferentes países e línguas. A cada nova cópia, tanto os textos do Antigo quanto do Novo Testamento iam sendo alterados para atender às necessidades específicas das comunidades de cada época. Alguns acrescentavam trechos para reforçar dogmas em discussões, enquanto outros ajustavam as palavras para alinhar o texto às crenças predominantes. Assim, a Bíblia foi se moldando pelas mãos humanas, refletindo interesses políticos e teológicos e não uma inspiração divina imutável. E é por entender isso que eu me tornei agnóstico com o passar dos anos e posteriormente ateu. Bom, na verdade eu me considero ambos, mas este não é um tema para esse vídeo aqui. Se você quiser entender como é possível ser ateu e agnóstico ao mesmo tempo, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu aprofundo um pouco sobre essas questões. Então, voltando, afirmar que a Bíblia não possui inspiração divina, por entender que ela é um produto dos interesses humanos, não implica em dizer que a Bíblia é fruto de uma grande conspiração, como algumas teorias sobre Roma ou os Illuminati sugerem. É possível sim entender que seus textos nasceram em meio a conflitos de grupos sociais e disputas de poder. Cada facção nessas disputas criava sua própria versão dos eventos sem existir uma narrativa única e controlada. Podemos questionar a ideia de uma palavra divina imutável, mas afirmar que ela foi planejada exclusivamente para enganar simplifica demais uma história repleta de nuances. Veja, a Bíblia está cheia de contradições. Você já reparou como em algumas passagens Deus aparece como amoroso e misericordioso, enquanto em outras ele ordena genocídios e punições cruéis? Então, esses contrastes que refletem os contextos históricos de guerras, crises políticas e lutas pelo poder. Ao escrever os textos em meio a estes conflitos, os autores estavam elaborando respostas aos medos e necessidades do seu povo e do seu tempo, e não necessariamente estavam tramando uma dominação através da Bíblia.
Como eu já disse, dizer que a Bíblia não foi escrita originalmente como manual de controle não elimina o fato de que ao longo dos séculos ela foi utilizada pela Igreja para exercer, sim, domínio e controle. Na Idade Média, por exemplo, o acesso à leitura da Bíblia era restrito ao clero. Quem ousasse traduzir ou questionar a interpretação oficial era perseguido. Dessa forma, o livro sagrado tornou-se simultaneamente uma ferramenta de poder, ora sendo usada para justificar guerras, colonização e perseguições, e ora como um símbolo de resistência e luta por justiça social. Pois é, isso aconteceu algumas vezes. Se você quiser ver um vídeo explorando essa dualidade, deixa seu comentário aqui embaixo. No fim das contas, a Bíblia não é uma verdade absoluta vindo dos céus, nem uma farsa construída para enganar. Ela é um documento humano moldado por interesses, disputas e transformações históricas. Cada narrativa, cada livro, cada passagem é uma resposta a embates vividos pelas comunidades, um registro de perspectivas de quem venceu ou perdeu as batalhas culturais e políticas de sua época. E por que eu acredito nisso? Pelo simples fato das religiões e seus registros textuais serem produtos da cultura humana. Todos que acreditam em Deus e nas Escrituras creem porque foram ensinados e doutrinados culturalmente que Deus existe. Acho que se Deus existisse, ele não se esconderia atrás das palavras humanas. Então, leia a Bíblia com pensamento crítico. Assim você pode compreendê-la em toda a sua complexidade. Isso vai te dar ferramentas poderosas e maior capacidade de questionar, interpretar e de enxergar além das narrativas prontas, tanto as que apelam para mitos e místicas, como as que simplificam tudo em teorias conspiratórias. Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te fez refletir, já deixa o like e se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. E se assistindo você pensou em alguém, compartilhe agora com essa pessoa nos seus grupos e em suas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo aqui no canal Planta Rei.